Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima e hoje nós vamos continuar falando do ministério de Jesus na Galileia no ano de 28 depois de Cristo. Aqui nesse vídeo, hoje nós vamos iniciar uma série de 6 partes, onde nós vamos relatar quando Jesus vai para Jerusalém para a segunda Páscoa e cura um paralítico. Isso está registrado em João, capítulo 5, versículo de 1 a 47. Nós vamos dividir esse estudo em 6 partes. Nós vamos falar da cura do paralítico, depois quando os judeus vão questionar essa cura, porque o paralítico estava carregando seu leito. Depois nós vamos falar quando Jesus, respondendo a esses judeus, se declara filho de Deus igual ao Pai. Jesus em seguida vai falar sobre o julgamento do mundo, vai falar também sobre o testemunho de João e na parte 6 vai falar do testemunho das Escrituras sobre ele. Vamos lá? Vamos começar a parte 1, que é a cura de um paralítico de Betesda, que está registrada em João, capítulo 5, versículo 1 a 9. Vamos lá. João, capítulo 5, versículo 1. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e subiu Jesus para Jerusalém. Depois de Jesus ter estado na Samaria, que foi 4 meses atrás, conforme relatado em João, capítulo 4, versículo 35, onde estava registrado: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Depois disso, Jesus esteve na Galiléia por aquele tempo, e tinha curado o filho do homem nobre, e tinha realizado outras obras maravilhosas. E então o tempo chegou para uma das 3 festividades dos judeus. Houve uma festa dos judeus. Esta, com toda a probabilidade, foi a festa da Páscoa de 28 depois de Cristo, chamada simplesmente festa por sua eminência. Mas uma evidência de que esta era a festa da Páscoa surge, pois, que imediatamente após encontramos os discípulos no sábado nos campos, debulhando espigas, provavelmente de cevada, um tipo de grão que nessa época estaria apto para colher. Mas não há consenso, pois alguns estudiosos acreditam que a festa de Pentecostes ou até uma das outras festas. A verdadeira questão para essa narrativa é que o dia que Jesus cura é um sábado. Versículo 2. E há em Jerusalém, à porta das ovelhas, um tanque, que em hebraico se chama Betesda, que tem 5 entradas cobertas. Há em Jerusalém. Alguns comentaristas utilizam essa passagem para afirmarem que João escreveu seu evangelho antes da distribuição de Jerusalém, pois as 5 entradas cobertas e o tanque ainda existiam, pois João diz há e não havia. Supõe-se cerca de 30 anos após a ascensão de Jesus. Outra passagem usada para essa conclusão é João capítulo 2, versículo 20, onde está registrado: durante 46 anos esse templo foi edificado, que corresponde à época em que Jesus pregou. O evangelista cita esse dado sem comentá-lo, o que em outras passagens ele faz sem restrição. No entanto, a maioria dos intérpretes do Novo Testamento está bastante unida em torno da posição de que o 4º evangelho tenha sido escrito com muita probabilidade no final do 1º século, provavelmente entre os anos 90 e 100 depois de Cristo. Versículo 3. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e de corpo ressecado, aguardando o movimento da água. Embora muitos manuscritos tradicionais não considerem o final do versículo 3 e todo o versículo 4 como parte do original texto de João, esta porção se refere a uma tradição antiga, tanto que Tertuliano, que viveu entre 160 d.C. e 220 d.C., faz referência a essa tradição. Esse versículo pode até não ser original, mas foi provavelmente acrescentado muito cedo por um escriba familiarizado com a tradição da cura em Betesda, explicando o versículo 7, que sozinho é bem enigmático, pois nele nós vamos ver relatado que, no versículo 7, não tenho homem algum para que, quando a água se agita, me ponha no tanque. Mas a narrativa também tem ótima fluência sem essa parte. Versículo 4. Porque um anjo descia de vez em quando ao tanque
e agitava a água. E o primeiro que descia nele, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Um anjo. Não é afirmado que o anjo fazia isso visivelmente, ou que eles o viram fazer isso. Eles julgaram pelo efeito, e quando viram as águas agitadas, concluíram que tinham propriedades curativas e desceram até elas. Os judeus tinham o hábito de atribuir todos os favores ao ministério dos anjos. Isso estava de acordo com o sentimento comum dos judeus, a doutrina comum da Bíblia e a crença dos escritores sagrados. Também não pode ser absurdo ou improvável que tais bênçãos sejam realmente transmitidas aos homens pelo ministério de um anjo. O primeiro que descia. Isso não significa que apenas um foi curado, e que era só o primeiro, mas que aqueles que desceram pelo tanque foram curados. As fortes propriedades medicinais das águas logo se acalmavam, e aqueles que não puderam entrar pela primeira vez nas águas eram obrigados a esperar o retorno da agitação. Sarava de qualquer enfermidade. Parece que essa fonte tinha fortes propriedades medicinais. Como muitas outras águas, tinha a propriedade de curar certas doenças que eram incuráveis por qualquer outro meio da época, como as águas das instâncias hidrominerais do sul do estado de Minas Gerais, no Brasil. Atualmente são consideradas também medicinais. No caso das águas de Betesda, parece não ter havido nada de milagroso, mas as águas parecem ter sido dotadas de fortes propriedades medicinais, especialmente após uma agitação periódica. Não está implícito que isso era feito instantaneamente ou por um milagre. A água tinha tais propriedades que a pessoa era curada, embora provavelmente gradualmente. Não é menos um dom de Deus supor que essa fonte faça restauração gradualmente, de acordo com o que geralmente ocorre, do que supor o que não é afirmado, que isso foi feito de uma só vez e de maneira milagrosa. Versículo 5. E estava ali um certo homem que havia 38 anos que estava enfermo. O período em que ele foi atingido aumenta ainda mais o milagre da sua cura. Não poderia ter havido conspiração nesse caso. Como sua aflição durou 38 anos, deve ter sido conhecida por multidões, portanto, ele não poderia ser uma pessoa preparada para a ocasião. Todos os milagres de Cristo foram realizados de tal maneira, e em tais pessoas e ocasiões, como absolutamente para impedir toda possibilidade de suspeita de impostura. Versículo 6. Vendo Jesus a este deitado, e sabendo que já havia muito tempo que ali jazia, disse-lhe: Queres-se sarar? Jesus, ao fazer esta pergunta, planejou excitar nessa pessoa fé, esperança e um desejo maior de ser curado. Jesus desejava que ele refletisse sobre o seu estado miserável, para que estivesse mais bem preparado para receber uma cura e valorizá-la quando ela surgisse. Jesus propôs essa pergunta também para que o homem tivesse a oportunidade de declarar seu caso na audiência da multidão, porque essa declaração tendia a tornar o milagre ainda mais visível. Parece que Jesus planejou despertar a atenção dos habitantes da capital, resolvendo apresentar as evidências da sua missão diante deles no discurso que esse milagre deveria ocasionar. Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho homem algum para que, quando a água se agita, me ponha no tanque, e quando eu venho, outro desce antes de mim. O homem não respondeu diretamente à pergunta de Jesus. Deu mais uma desculpa para sua situação. O que ele disse até implicava indiretamente que desejava a cura, mas sua resposta enfatizou mais que não tinha um amigo para ajudá-lo. Versículo 8. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma teu leito e anda. Jesus não apenas o restaurou à saúde, mas também deu evidências àqueles ao seu redor de que este era um verdadeiro milagre e que ele estava realmente curado. Por quase 40 anos ele sofreu com a enfermidade. Ele não era nem capaz de andar. Jesus ordenou-lhe não apenas que andasse, mas que também levasse sua cama como prova de que ele realmente estava saudável. Versículo 9. E logo aquele homem sarou, e tomou seu leito e andou. E era sábado aquele dia. A cura foi imediata. Para que a cura fosse efetivada em um instante, enquanto ele não esperava tal favor, nem sabia a quem devia esse milagre, ninguém pode fingir que o poder de mente ou de sugestionamento contribuiu para isso em algum grau. O que chama a atenção aqui?
Carregar cargas no sábado era proibido no Antigo Testamento. Se for perguntado então por que Jesus ordenou que um homem fizesse no sábado o que era entendido como uma violação do dia, pode ser respondido que o Filho do Homem é o Senhor do sábado, conforme está registrado em Mateus, capítulo 12, versículo 8, e tinha o direito de declarar o que poderia ser feito e até de dispensar uma lei positiva dos judeus. Além disso, esse era um homem pobre, e Jesus o ordenou para garantir sua propriedade. Se tivesse deixado a cama, poderia tê-la perdido, e ele não poderia ser assistido convenientemente até a manhã seguinte. Os judeus estenderam a obrigação do sábado além do que era pretendido pela lei. Eles observaram isso supersticiosamente, e Jesus aproveitou todas as oportunidades para convencê-los de seu erro e restaurar o dia à sua devida observância. Ele adotou esse método para mostrar a eles o que a lei de Deus realmente permitia naquele dia, e que as obras para atender às necessidades das pessoas e de misericórdias eram lícitas, inclusive no sábado. Que esse estudo te abençoe. Até a próxima. Tchau.